Muitos municípios aqui do Brasil têm nomes que fazem referência a ilustres brasileiros, como Castro Alves, Oswaldo Cruz, Euclides da Cunha, Santos Dumont e tantos outros. Mas há também aqui no Brasil municípios que foram batizados para fazer uma homenagem a pessoas que não nasceram aqui no nosso país. Eu sou Olavo Soares, bem-vindos ao canal Exclave. Vamos conhecer então cidades batizadas com nomes de estrangeiros. Nossa primeira parada é no Paraná, para falar do município de Colombo, que é uma cidade da região metropolitana de Curitiba que tem mais ou menos 243 mil habitantes. Bem, o homenageado no caso de Colombo, vocês devem estar desconfiados de quem que é, né? Isso mesmo, é o navegador italiano Cristóvão Colombo, que foi o responsável por descobrir a América em 1492. Vamos continuar falando das grandes navegações da época do descobrimento para falar do lugar que foi batizado em homenagem ao navegador português Fernão de Noronha. Vocês sabem que lugar foi batizado em homenagem a Fernão de Noronha? É isso mesmo, Fernando de Noronha. O nome real dele era Fernão de Noronha, mas essas coisas de antigamente, né, com uma maior dificuldade para se documentar o nome, essa coisa que poderia quase que virar um telefone sem fio, as coisas serem modificadas à medida que iam passando de um para o outro, o Fernão de Noronha virou Fernando de Noronha. E quem era o Fernando de Noronha, ou Fernão de Noronha, enfim? Ele era um rico português que ajudou a financiar as grandes navegações que marcaram ali aquela época. E até por causa disso, ele foi premiado com a posse do famoso arquipélago que havia sido descoberto pelos portugueses ali no comecinho dos 1500. Fernando de Noronha tem uma população hoje de 3.061 pessoas. E Fernando de Noronha não é um município, é um distrito estadual vinculado a Pernambuco, que é o único distrito estadual do Brasil. Você sabia quem era Fernando de Noronha? E se você sabia dessa história aí de que o nome dele real era Fernão de Noronha e acabou sendo mudado por causa da prática? Bem, deixa aí um comentário, conta pra mim o que você já sabia dessa história, ou mesmo se não sabia nada. Agora o homenageado é uma pessoa menos conhecida, mas que deu seu nome para a cidade porque ele foi um dos desbravadores da região que acabou originando o município. A pessoa em questão é um alemão chamado Franz Wagner, e o município que ele originou é a cidade de Wagner, que fica no interior da Bahia e tem 9.345 habitantes. Outro caso de um estrangeiro que deu seu nome para uma cidade porque ele foi importante para a região foi o engenheiro polonês Aleksander Brodowski. O Brodowski, ele era um verdadeiro cidadão do mundo, né? Ele nasceu na Polônia, ele se formou engenheiro na Suíça e ele viveu no Brasil por muito tempo. E ele foi até uma figura de bastante destaque aqui no nosso país. Ele foi vereador em Ribeirão Preto e depois ele se tornou professor de engenharia na Escola Politécnica de São Paulo, a Poli, que anos depois ele se integraria, faria parte da formação da Universidade de São Paulo, a USP. O Brodowski deu seu nome à cidade de Brodowski, que fica pertinho de Ribeirão Preto e tem 24.939 habitantes. Brodowski é um dos raros municípios do Brasil que tem K no nome. Então vamos continuar falando de uma cidade que tem K no nome para destacar uma personalidade estrangeira que foi homenageada 2 vezes. Estou falando de John Kennedy, que foi presidente dos Estados Unidos entre 1961 e 1963. As 2 cidades que fazem homenagem ao Kennedy têm nome igual, Presidente Kennedy. Uma fica no Espírito Santo e tem 11.574 moradores, e a outra fica no Tocantins e tem uma população de 3.684 habitantes. Vamos agora passar de presidente a rei, ou melhor, a imperador. E esse aqui é um estrangeiro que é possível que alguém que esteja vendo o vídeo conteste, poxa, mas esse cara nem é tão estrangeiro assim. Eu vou explicar. É porque eu estou falando de Dom Pedro I. O Dom Pedro, aquele que proclamou a independência do Brasil, que foi o nosso primeiro imperador. O Dom Pedro, embora ele tenha sido, né, como eu falei, aquele que proclamou a independência do Brasil e tudo mais, foi o nosso primeiro grande monarca, ele era estrangeiro, ele nasceu e morreu em Portugal. E o Dom Pedro I, ele tem 2 municípios batizados em homenagem a ele. Curiosamente, nenhum deles tem o nome exato, né, de Dom Pedro I. Um é Dom Pedro, no Maranhão, só Dom Pedro sem nada, que é uma cidade de 23.350 moradores. A outra é Dom Pedro de Alcântara, que fica no Rio Grande do Sul, e tem 2.534 moradores. Vale destacar que a gente ainda tem no Piauí uma cidade chamada Pedro II, só Pedro II sem o Dom Pedro II, né? Mas o Pedro II, ou Dom Pedro II, ele era brasileiro, ele nasceu no Rio de Janeiro. E também no Rio Grande do Sul a gente tem um município chamado Dom Pedrito. Eu vou confessar para vocês que pela primeira vez que eu ouvi o nome dessa cidade, e até na hora de pesquisar
para chegar até esse vídeo aqui, eu sempre achei que Dom Pedrito fosse alguma maneira carinhosa de se referir ao Dom Pedro, né, ao nosso imperador. Ou aliás, para ser mais preciso ainda, eu achava que era uma maneira para se referir ao Dom Pedro II, por causa daquela história que ele virou príncipe, que ele virou imperador ainda criança, que foi abandonado pelo pai e tudo mais. Mas não, o Dom Pedrito da cidade do Rio Grande do Sul não tem rigorosamente nada a ver com a nossa família real. Dom Pedrito é uma homenagem a um espanhol que se chamava Pedro e era um contrabandista que atuava ali na região que originou o município. O nome dele era Pedro, o apelido Pedrito ou Dom Pedrito, né? Lembrando que no espanhol o Dom é algo mais ou menos equivalente ao seu, que a gente usa aqui no Brasil. Até por isso que no original o seu Madruga se chama Dom Ramon. Dom Pedrito é um município de 38.461 habitantes e é o quinto maior do Rio Grande do Sul em extensão. Ele até faz fronteira com o Uruguai. Vamos continuar no Rio Grande do Sul para falar do município de Garibaldi, que tem 35.070 habitantes. Garibaldi tem seu nome em homenagem ao militar italiano Giuseppe Garibaldi, que atuou tanto na unificação italiana quanto na Revolução Farroupilha lá do Rio Grande do Sul. Vale destacar que a gente tem também no sul, em Santa Catarina, um município chamado Anita Garibaldi. A Anita era esposa do Giuseppe Garibaldi. Mas a Anita Garibaldi não entra aqui nessa conta porque a Anita Garibaldi era brasileira, nascida justamente em Santa Catarina. E aí, o que você está achando do vídeo? Você conhecia todas as cidades que foram citadas até agora aqui? Alguma você não conhecia? Alguma história foi nova para você? Deixa um comentário. E também não esquece, hein? Se inscrever no canal, deixar aquele joinha, beleza? Valeu! Agora a gente vai até a Paraíba para citar um caso em que a homenagem é indireta e não está 100% confirmada. É o caso do município de Conde, que tem 24.670 moradores. Existe mais de uma explicação de por que a cidade de Conde tem esse nome. Uma delas é que Conde seria uma homenagem ao Conde Maurício de Nassau, o conquistador holandês que por muito tempo esteve aqui no Brasil. Vamos permanecer no Nordeste para falar de municípios de dois estados vizinhos, do Piauí e do Maranhão. A gente tem no Piauí a cidade de Pio IX, que tem ali por volta de 18.000 habitantes, e no Maranhão a gente tem a cidade de Pio XII, que tem mais de 21.000 habitantes. Ambas as cidades fazem homenagem a papas, né, que são os líderes máximos da Igreja Católica. No caso, também os dois papas eram italianos. O Pio IX foi papa entre 1846 e 1878 e o Pio XII foi papa entre 1939 e 1958. E por falar em Igreja Católica, a gente abre um caminho para falar de um sem número de personalidades estrangeiras, que são figuras de destaque da Igreja Católica, os santos, né? A começar pela Sagrada Família, Jesus, Maria e José, todos nascidos, né, segundo a tradição bíblica, do que hoje nós chamamos de Oriente Médio. Eles batizam muitas cidades do Brasil. Estou colocando aí na tela alguns exemplos para vocês verem. E também nós temos os santos, que muitos deles são de origem europeia, como por exemplo São Luís, que batiza a capital do Maranhão, que São Luís foi um rei francês. E também nós temos São Francisco de Assis, que batiza dois municípios, um no Rio Grande do Sul e um no Piauí, que foi um santo de nacionalidade italiana. Mas é aquilo, né? Se a gente for começar a falar de todos os santos e santas, esse vídeo não vai acabar nunca. Para fechar o vídeo, eu só vou contar um caso de uma cidade que a vida inteira eu achei que fosse uma homenagem a um estrangeiro, mas pesquisando aqui eu descobri que não era. Mas enfim, eu achei que valia a pena citar esse caso de toda forma. É do caso da cidade de Chopinzinho, no Paraná. Por muito tempo eu achei que Chopinzinho fosse um tributo, uma homenagem, uma referência ao compositor francês Frédéric Chopin, ou Chopin, né, na pronúncia original no francês. Mas não, Chopinzinho não tem nada a ver com o músico Chopin. Chopinzinho tem esse nome por conta de um rio que passa na região que chama o Rio Chopinzinho. E assim então fechamos mais um vídeo do canal Exclave, o seu canal das curiosidades geográficas brasileiras. Obrigado por acompanhar, obrigado por assistir. Peço que ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, deixe também um joinha, compartilhe o vídeo com os amigos e deixe também um comentário. Obrigado, hein? Até a próxima!